E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Hoje tem Botafogo e Bragantino nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Antes de eu botar a matéria, meta para esse vídeo, 1000 curtidas, 1000 likes, não custa nada, rapidinho e de graça. Vamos lá ver a matéria completa? Já eu volto. O meu fogão enfrenta hoje o Bragantino. Esse é o primeiro jogo das oitavas. As oitavas vão começar, Vene Casagrande, da Copa do Brasil. A gente vai ver a preparação para esse duelo e na volta a gente comenta a provável escalação. Eu já te pergunto aí, quem você prefere? Tuco Correia ou Savarino no time titular? Rodou. O Botafogo com força máxima na busca pela classificação. O Alvinegro encara o Bragantino no Newton Santos hoje às 7 da noite em duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate com o Corinthians, o time de David Ancelotti terá os retornos de Marlon Freitas, Savarino e Arthur. A equipe tem que melhorar e então temos que trabalhar para fazer isso em muitos aspectos. Temos que manter a equipe mais compacta na segunda parte, porque nos vai ajudar mais quando aí que defendemos bem, mas depois temos que contra-atacar bem e manter a equipe compacta. Mais um jogo da reta decisiva do Alvinegro e a busca pelas Copas promete ser agitada. Gente, o Vasco, ele embaralha tanta a cabeça do Pedrosa que ele esqueceu de dar uma informação. Vai aí, Pedrosa. Vamos lá. O Cauã Barros, que é um volante do Vasco da Gama, que estava emprestado ao América Mineiro. O Fernando Diniz, há 2 semanas praticamente, ele confirmou que ele voltaria, mas a situação ainda estava um pouco nebulosa e hoje eu tive a confirmação, até ouvindo um pouco fonte lá de Minas Gerais, que o Cauã Barros vai voltar para o Vasco da Gama. A princípio, o Vasco não vai arcar com nenhum custo financeiro.
e ele vai ganhar um aumento e renovação salarial para voltar. É um garoto que se destacou muito lá no América Mineiro. Ele até trouxe a informação que o Cruzeiro fez uma proposta para ele, e o Vasco da Gama, nesse momento, é um jogador que o Fernando Diniz gosta, acredita também que pode reforçar esse meio campo, então o Cauã Barros está voltando ao Vasco da Gama, repito, sem o Vasco ter algum tipo de custo, ganhando aumento e renovação contratual. Para mim é uma excelente notícia. Muito bem, Vene Casagrande. Hoje o meu fogão com o Bragantino, a Copa do Brasil, jogo de ida, vamos lá. Jogo no estádio Newton Santos. Começa às 7 da noite, um pouquinho mais cedo que o habitual, hein? Vene, força total pro David. Ele pode escolher, o Marlon Freitas está de volta, todo mundo tá ok. Ele pode botar o Vitinho, o Matheus. Lembrando que o Matheus foi o titular no último jogo. Quem você escolheria? Primeira pergunta. Segunda pergunta, todo mundo fechado aí, que é o Alan e o Marlon Freitas no meio de campo. Show. Mas e aquela outra vaguinha ali? Tuco Correia ou Savarino? Arthur, que recuperou de uma gripe, tá à disposição, inclusive até a capa da foto dos relacionados do Botafogo. Tuco ou Savarino, Vitinho ou Matheus? Responda agora, Vene Casagrande. Posso começar pela lateral direita? Pode. Eu iniciaria com o Vitinho, embora o Matheus Pontes tenha feito uma boa partida, mas eu acho que Vitinho, as características dele ajudam muito mais no jogo do Ancelotti, como você gosta de mencionar. Então, te respondendo a primeira pergunta, eu começaria com o Vitinho. Acho que o Vitinho continua sendo titular na lateral direita. No setor ofensivo... Agora é que o bicho Entendo pega. demais a dúvida, mas ainda assim eu começaria com o Savarino. Embora o Savarino não esteja vivendo o seu melhor momento. Eu também. E eu também acho que o Tuca ele foi muito bem na última partida, mas é o Savarino. É um jogador que eu particularmente sou fã. A gente sabe o que ele pode entregar, com todo respeito ao companheiro dele, mas eu acho que ele acabou de chegar ao Botafogo, talvez seja muito cedo, precipitado para ele ser titular assim absoluto. E estamos falando de um Savarino que joga muita bola. Inclusive, eu considero um absurdo ele não ter sido escolhido para o jogador de seleção do último Campeonato Brasileiro, porque ele acabou com o campeonato na última edição. Dito isso, Fernandinho, começaria com o Savarino. Boa, e eu tô com você. Pedrosa, você tá com a gente? Eu também começaria com o Savarino e com o Vitinho também. Porque o Savarino, ele não faz uma boa temporada, sim, todo mundo sabe disso. Não fez um grande Mundial de Clubes. O Savarino não tá bem. Tá tudo bem também. Assim, sim, ele não esqueceu como jogar futebol. Ele precisa do tempinho dele. E eu acho que o Botafogo também tá se reencontrando nesse 25 com o seu novo treinador. E eu acho que ele vale essa oportunidade e essa paciência do torcedor. E uma outra coisa que pra mim é muito fundamental do Savarino, ainda mais nesse momento que vive o futebol brasileiro e também o Botafogo, que ele é muito preciso na finalização. Sim. O Savarino, ele gosta de finalizar, ele é mais ousado na hora de querer finalizar, ele é mais corajoso. E eu acho que o Botafogo tem criado muito, tem sido muito volumoso, tem sido muito ofensivo, mas a gente vê que fica um pouco inoperante na efetividade do gol. Eu acho que o Savarino pode ser uma peça importante. Então, por esses dois motivos, eu escolheria o Savarino começando como titular. Você também, Pedrosa? Então, o campo fala, né? E o que o campo tem sim, dito pra nós, ainda mais se você for levar em consideração apenas o último jogo, é que o Correia fez uma grande partida. Fez sim. E numa função que ele não está acostumado a fazer. Ele jogou de meio campo, ele jogou até muitos momentos armando a equipe do Botafogo. Ele geralmente faz como, Pedrosa? Ele joga de segundo atacante, ele pode entrar como ponta, ele pode até jogar de atacante mesmo. Ele jogou numa posição atrás do atacante e servindo os companheiros. Inclusive criou oportunidades com o Botafogo, acho que no segundo tempo ele acabou cansando. Mas eu entendo também que um jogador especial como é o Savarino, na minha opinião, ele precisa de carinho. Então você dá uma confiança pra ele e quem sabe ele faz um grande jogo e ele volta à grande fase dele, porque o potencial a gente, é chover no molhado. Concordo com tudo que vocês disseram, o Savarino é um baita de um jogador, eu costumo falar que ele é um craque oculto e que ele precisa de um carinho pra voltar à melhor fase dele. Então no confronto decisivo diante do Bragantino, eu acho que dar essa moral pro Savarino não seria nenhum absurdo. E eu vou dizer uma coisa com toda a tranquilidade do mundo. A torcida do Botafogo tem muita paciência com o Savarino. Ele nunca, nem um pingo qualquer coisa perto de nada, de sim, vaia ou de pressão. O Savarino é muito bem tratado, a torcida tem muito carinho pelo Savarino. E aí quando eu falo essa paciência, aqui já existe, né? E você foi muito bem. Tem alguns jogadores que têm algumas características em relação a precisar desse carinho. Sabe o outro jogador que é assim? O Cano. O Cano é um cara que gosta de estar num bom ambiente, dele estar se sentindo confortável para jogar. E o Savarino também é assim. Ele gosta de estar se sentindo prestigiado. Então, dar essa titularidade para ele agora é dar esse voto de confiança que ele tanto merece, Vene Casagrande. E aí, se não der tudo certo,
você tem um segundo tempo para você botar o Joaquim ali para jogar. Perfeito. E é exatamente o que eu ia falar. Caso não dê certo com o Savarino, você tem uma boa opção no banco de reservas. Muita gente trata assim, não, se escolher esse jogador pronto, tá acabado. Claro que não, gente. De repente vai dar certo. Eu acho que vai dar certo você botando o Savarino como titular, mas se não der certo, você tem a opção no banco de reservas. E é para isso que serve um bom elenco. E o Ancelotti, ele tem um bom elenco à disposição dele, o Botafogo. E a gente brinca aqui, Fernandinho, mas é sério, eu acho que o Botafogo precisa focar em uma competição como a Copa do Brasil, até mesmo porque falta esse título para a história do clube, um clube tão grande. E você ganhando a Copa do Brasil, não é nenhum absurdo você pensar que o Botafogo tem chance de disputar essa competição. Muito pelo contrário, eu acho que chega como um dos favoritos, inclusive. Ô, Lucas Pedrosa, então a gente combinou aqui, né, nós somos os treinadores do Botafogo, que é o John no gol, o Vitinho pelo lado direito, o Caio Pantaleão, palmas jogando que ele muito, deixou. Então, eu ia até te Pantaleão. perguntar isso. Ele quer que seja chamado como? Era Porque Fernando. toda hora tá falando o nome dele. Então, era Fernando. Aí agora ele liberou de novo o Pantaleão. Tá, beleza. Aí o Botafogo Muito já mais botou forte. muito mais forte. pô. Já viu eu na locução agora? Que eu já... o Pantaleão... Uau, falta só botar um leão lá na Chama de tela. punch logo. Alexander Barbosa, Alex Telles, Alain, Marlon Freitas, escolhemos o Savarino, pode Sim. ser o Tuco. Ali o Montoro do lado esquerdo, o Arthur voltando e... Sabe, eu hoje tenho um novo apelido para Arthur Cabral. Ah, é? Vejam É hoje surpresa? na minha escalação. Falaram de você, sabia? Na transmissão da Prime Video. É Rômulo mesmo? Mendonça. O que ele falou? Ele tava fazendo a substituição, o cartão amarelo e tal. Aí apareceu sua voz na transmissão, né? Ele. Mandar um beijo pra Fernanda Maia, Ai, que é que a lindo! locutora aqui do Um beijo estádio. pra ele. Um beijo pelo carinho, Gente fina obrigada. demais. Olha agora, ô Cris, chegou a sua vez. Tava rindo da gente, né? Bom, família, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que joga hoje, 19 horas, popularmente conhecido como 7 horas da noite, no estádio Newton Santos. E se você quiser assistir a esse jogo, preste atenção, da onde você estiver, celular, tablet, computador, na sua televisão, basta você escanear esse QR Code aqui. Vou deixar também o link fixado no primeiro comentário, te leva diretamente para o WhatsApp, e lá você pode fazer um teste grátis de uma TV por streaming que vai rodar até o jogo do Botafogo. E olha, teste grátis de 1 hora. Eu uso, por isso eu recomendo. São milhares de canais abertos e fechados, futebol nacional e internacional, filmes e séries. Cara, não perca tempo. Tá? Testes de 1 hora, não perca tempo, corre lá. Escaneia o QR Code ou entre no link fixado no primeiro comentário para você fazer seu teste grátis hoje mesmo. Dá até para assistir um primeiro tempo completo ou um segundo tempo completo. Mas se eu fosse você fazer o teste antes, para ver como é que funciona, e já cabe no bolso, cara, baratinho mesmo e é top. Com temperaturas abaixas hoje, muito frio no Rio de Janeiro, muito vento também. Vamos torcer para que não chova, para atrapalhar também o espetáculo aí do Botafogo e Bragantino hoje, 19 horas no estádio Newton Santos. E pela primeira vez, né, como o Ancelotinho aí como treinador, é o 5º jogo dele, vai ter o seu elenco completo. Todo mundo está suspenso, machucado, sabe? Seja quem for praticamente, está de volta aí, Marlon Freitas, Savarino, todo mundo, né? Arthur vai estar à disposição aí do nosso Ancelotinho para esse jogo de hoje, jogo importante. São 3 anos seguidos que o Botafogo é eliminado nas oitavas. Esse ano tem tudo para conseguir a classificação chegando às quartas e quem sabe até o título inédito da Copa do Brasil, que vale mais de 100 milhões de reais. É muito dinheiro. E a gente vai torcer para que o Botafogo não só vença, mas que faça um bom jogo hoje, que faça gols com as suas oportunidades. O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom contra o Corinthians, já um segundo tempo bem mais ou menos contra o Corinthians, por isso levou o empate. Então vamos torcer para que o Botafogo entre ligado tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, podendo fazer um grande jogo. Quem sabe um 2-0 aí, uma boa vantagem para o segundo jogo que acontece semana que vem. Lembrando que a Copa do Brasil ficou quase 3 meses parado devido aí ao grande Mundial de Clubes e retorna hoje e abrindo aí com Botafogo e Bragantino. Essa rodada que vai ter jogos amanhã, vai ter jogos quinta. E é aquilo, agora não tem jogo fácil, é jogo para lá e para cá, são 2 jogos e, se Deus quiser, o Botafogo vai passar pelo Bragantino. Não é que seja um jogo fácil, o Bragantino não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas seguidas e o Botafogo tem que aproveitar essa queda de rendimento do Bragantino. A gente sabe que é competições diferentes, isso, claro, tem diferença, mas tem que aproveitar. Se o Botafogo conseguir fazer 2-0 no primeiro tempo, praticamente já dá um choque nos caras, né, que os caras dá aquela desanimada e aí o Botafogo tem que tentar se aproveitar disso, quem sabe até fazer mais gols. O Botafogo precisa marcar gols, não só um gol, gols. O próprio Ancelotinho falou isso no empate contra o Corinthians. O Botafogo tem que fazer gols.
1, 2, possível 3, possível 4, para não ter que passar sufoco e susto no final do jogo. E às vezes 1-0 só não é o suficiente, tá? Lembrando que são 2 jogos, como eu falei. E aí 1-0, um empate hoje seria horrível para depois decidir na casa dos caras. Então, é fazer o papel de casa. O Botafogo não perdeu ainda esse ano jogando no estádio Newton Santos. A gente vem de 2 empates seguidos agora, a gente está um pouco chateado com isso. Mas também temos vitórias fora de casa contra o Sport, né, por exemplo. Então, é ganhar hoje. Ganhar. O importante é ganhar. 1-0 é ganhar? É. Mas se puder fazer mais, melhor ainda. Tá? E o elenco completo. Então, é aquilo, é jogar bola. Pra frente. Deixa o palpite de vocês aí também. E eu espero voltar aqui mais tarde mostrando os melhores momentos, se Deus quiser, da vitória do nosso Botafogo, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!